Dentista. Oferecimento Sesc. Nossa entrevista do dia, recebemos aqui nos estúdios da Clube Marcelo da Veiga, nosso camarada, nosso amigo de longa data, falando sobre a Veiga Odontologia e sua trajetória como dentista. Já são quantos anos, Lelo, atuando como dentista? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a vocês. 15 Muito anos. obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui falando com dois amigos meus de longa data. Longa data. Hoje eu acho que formei em 2008, já são alguns aninhos fazendo odontologia e fazendo o que eu gosto, né? Fazendo o que eu aprendi a amar, na verdade. Que todo mundo me pergunta, por que tu foi dentista? No começo, né? Porque não tem ninguém na família, dentista, enfim. E daí, como é que tu foi dentista? Cara, antigamente, que o meu pai falava que desde pequeno, eu sempre falava que seria dentista de manhã e médico à tarde. Desde pequenininho. Olha só. Mas, cara, na verdade, o que eu me lembro, como é que eu fui ser dentista, porque sempre fazia aqueles testes vocacional na escola e sempre queria que eu fizesse educação física, né? Por causa do esporte, que eu sempre joguei muito, enfim. Jogou razoavelmente bem mesmo, Não, eu né, joguei, cara? Jogou bem. E daí o que eu lembro, na verdade, foi assim, cara. Teve na Nova Época, uma vez, teve uma entrevista do meu pai. Quem eu sou, acho que era, e umas perguntas aleatórias pra ele. Do jeito que a gente é com o Jair da Veiga. Pode ser. É isso aí. E daí apareceu pra ele assim um sonho. E ele botou ser dentista. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, sabe? E foi onde chegou na hora do vestibular e disse, vou tentar fazer odonto também, porque aquilo ficou em uma profissão que eu gostava, sabe? Gostava assim só de ir no dentista, sabe? Não tinha muito contato. Mas foi ali onde desenvolveu eu querer ser dentista. E enfim, daí fiz o vestibular. Comecei a trabalhar e como todo hoje o mercado de trabalho, quando tu te forma, é muito complicado, né? Sim. Tu para e tu olha pros lados, pra onde eu vou? Então tu tem que ir onde tem as oportunidades. Eu comecei a trabalhar em Santo Antônio da Patrulha, numa colega minha. Daí a Fran na Horn tinha um consultório, me deu a oportunidade também de começar a trabalhar no consultório dela. E a Sabine Heckman, isso foi o meu começo. Claro que dentro disso fazendo especializações, que eu já fazia especialização em implantodontia e fazia um aperfeiçoamento em cirurgia oral menor. Porque a gente sai da faculdade hoje em dia meio... Aprende de tudo, mas tem que ir pra um caminho, né? Tem que se atualizar, né? Tem que se atualizar. Mas a virada de chave na minha carreira, na verdade, que eu comecei a amar a odontologia foi quando eu trabalhei no posto de saúde. Cara, o posto de saúde é... Que escola deve ter sido? Pô, cara, tu começa a... Tu poder ajudar as pessoas é complicado. A parte humana vem. Então, assim, cara, eu amei a odontologia no posto de saúde mesmo. Sabe, eu entrei no negócio, no programa do PSF, então eu fazia visita nas casas, visita nas escolas. E foi ali, cara, que tu poder ajudar as pessoas, ver aquelas pessoas com dor, ajudar as crianças na prevenção, sabe? Isso é uma coisa muito legal, sabe, meu? E aquele meu lado humano despertou, assim. É isso que eu quero pro resto da vida. E daí foi onde eu comecei. Eu disse assim, mas tá na hora talvez eu conseguir montar o meu consultório. Porque no começo também é sempre difícil montar o consultório por questão de custo, né? Não é barato, né? Sabe, Nada é barato, a odontologia hoje tem um custo ainda elevado por questão de materiais, enfim. E daí eu montei meu consultório. Foi onde começou o meu consultório devagar. Montei, acho que lembro, lá no Mercado Serrano. Claro, foi anos ali, né? Foi bastante, acho que eu fiquei 7 anos ali. E daí, cara, eu comecei e tive que sair da prefeitura porque eu não conseguia atender nos dois lugares. Só que, cara, o cara vai olhando assim, tipo, é a mesma coisa de dentista antigo, assim, cara. Tem tua secretária, atende. Talvez eu queria trazer alguma coisa diferente pra Canela. E foi onde eu pensei em expandir o negócio, sabe? E é onde nós estamos na Veiga Odontologia hoje, onde eu empleiei, tenho 4 salas, tenho, acho que trabalhando comigo hoje, durante o dia, 8 colaboradores, tirando os dentistas, né? Que o dentista tem mais 6, sabe? Que a gente reveza durante a semana. Enfim, e foi por aí que eu comecei esse sonho aí da Veiga Odontologia. Cara, eu até quero falar sobre a Veiga Odontologia Integrada e Estética, né, Léo? Tu conhece lá a nova Veiga ainda não? Sim, conhece? Conheço ali, porque ela é uma clínica espetacular. E a gente, quando começa a conversar com as pessoas, e eu tenho orgulho de ser amigo particular do Marcelo da Veiga, né? E de ouvir as pessoas do nada te falar, porque tu conversa com todo mundo. Fui na clínica e tal. Aquilo é de primeiro mundo. Porque o que vocês fizeram ali, né? Pra quem não sabe, é bem ali na João Alfredo com a Ernesto Dornelles, né? É bem na esquina ali. Vocês fizeram uma reforma e uma estrutura que atende diversas especialidades, mas com muita tecnologia e muita qualidade, né, Léo? Cara, eu vou te falar que a gente tá tentando cada vez botar mais qualidade e, cara, nos próximos meses vai vir mais ainda.
Até eu converso com a Júlia, eu gosto tanto da odontologia. A Júlia que é esposa e sócia do Lelo, né? A esposa e sócia, ela que manda. É quem manda a Júlia, na verdade. A entrevista eu marquei com a Júlia, não foi com o Lelo, só pra te entender. Quem manda o negócio dela. Então, assim, ela até fala, tudo que eu ganho, cara, eu quero investir em odontologia, porque eu amo tanto, cara, eu quero cada vez proporcionar aos meus pacientes cara, é um atendimento diferenciado, assim, sabe? Então, assim, porque, cara, a gente sabe que falando assim de antigamente, ir no dentista é complicado. Então A pessoa vai só quando. Em último caso, quase, assim, né? É verdade, meu. E Continua sendo assim, cara? Às vezes sim. É. Isso que é complicado, né? Porque hoje em dia, o que eu falo para meus pacientes, na verdade, a gente quer sempre pensar numa reabilitação para eles só fazer uma prevenção no consultório. Porque hoje em dia, claro, com as coisas atualizando, a prevenção já é um negócio que as pessoas têm mais contato com o dentista hoje em dia, querendo ou não. Sim. Porque antigamente tu via muitas pessoas desdentadas, enfim. Só que hoje em dia a prevenção, como a gente está conseguindo fazer pelos postos de saúde, pelas escolas, então tu já vê pessoas que, sabe, cara, meu sonho é que as pessoas fossem ao dentista só fazer prevenção, essa é a verdade, que é a coisa mais importante. Em relação à Veiga, cara, a gente está sempre tentando se atualizar. Eu, semana que vem, vou para curso direto, de novo, sabe? E questão de tecnologia, esse ano a gente vai investir bastante. Na semana que vem tá chegando uns instrumentos novos no nosso consultório, que a gente vai ter dentro da Veiga hoje, a gente vai ter exames de imagem, tomografia, vai ter toda essa parte então também. assim, tudo que tu for fazer, assim, preciso botar aparelho, para fazer uma pasta para aparelho, que hoje em dia tem clínicas específicas para isso, né? Vai ter tudo lá dentro. Faz tudo ali dentro. Tudo ali dentro, não vai mais sair dali. E entre outras coisas que hoje está evoluindo, a gente está com scanner, hoje em dia todo mundo já foi no dentista fazer uma moldagem, tem que botar aquela massa na boca. Eu sei. Hoje em dia não existe mais, a gente adquiriu do scanner, então assim, a gente está sempre tentando melhorar para crescer não só a nossa empresa, mas assim, aquela experiência do cliente ser melhor cada vez mais na Veiga, entendeu? Porque as pessoas, quando a gente fala, vale para qualquer ramo de saúde, né? As pessoas, eu acho que principalmente os homens, mais do que as mulheres, ela tem aquele hábito de, tipo, muitas vezes não fazer a prevenção, não fazer o básico, e aí quando a dor tá no último, a dor de dente, ou quando tá com o dente pra cair e tudo mais, depois eu quero falar sobre implante, né? Sobre que vocês são referência, né? A pessoa vai. Isso faz muita diferença, né? A pessoa tem que se acostumar, né, Marcelo? A ir o cara fala Lelo, porque é costume de amigo, né? Doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Mas faz muita diferença, né, cara? Com certeza, Cabelo. Assim, em questão desse negócio de prevenção, né, cara? A prevenção é o mais importante, na verdade, né? Não só como odontologia, mas assim, falando de saúde em geral, né? Sabe, hoje em dia, eu acho que a nossa vida é tão corrida, sabe? E a gente deixa a saúde para depois, né? E sabe, assim, o que, por exemplo, assim, uma avaliação dentista, uma prevenção, 6 meses. Tem que ser. E o que a gente acontece? Só quando quebra um dente, ou só quando perde um dente, ou quando tá com uma dor. Então, assim, hoje em dia a saúde geral porque, cara, o dente, toda a saúde começa pela boca, isso é verdade. Sim. Isso é uma fala antiga, mas é verdade, cara. Por exemplo, assim, tu ter uma condição legal de mastigar, uma condição legal de se alimentar, o que hoje em dia a gente tem? Alimentação, nutrição, isso tudo caminha junto, na verdade. A saúde, cara, de modo geral. Mas, assim, a prevenção odontológica é muito importante, isso que a gente trabalha bastante com nossos clientes, cara. A gente termina um tratamento, a gente é uma clínica, cara, de 6 meses a gente entra em contato pra quê? Pra manter isso, a prevenção mesmo. Eu sei. Dá um mês ali faltando, eu já marco aquela correria, recebo mensagem da clínica, tua revisão e tudo mais. E é verdade, a pessoa não se lembra. A pessoa, tipo, deixa passar, eu vejo quando eu vou fazer. Isso, cara, eu acho que é essencial. Até pra, já puxando, né, pro assunto, pra gente não ver casos como a gente vê. Quem segue a Veiga Odontologia Integrada no Instagram sabe que eles fazem um trabalho muito bom bacana, ali. E mostra o antes e o depois das pessoas e como que as pessoas chegam nesse ponto, né, Marcelo? Sim. Cara, a gente, na verdade, seguindo o Instagram nosso ali, cara, a gente tenta até fazer umas brincadeiras às vezes, né? Claro. Assim, cara, hoje uma coisa que a gente fala muito ali, não só questão, enfim, de voltar um sorriso que a gente gosta das pessoas, é o quê? Hoje em dia, cara, o dentista tem que ser mais humano, tem que escutar as pessoas. Cara, dentro de uma falta de dente, existe uma história, cara, entendeu? Hoje em dia, cara,
o sorriso hoje é um sonho de uma pessoa, por exemplo. Cara, tu vê assim, quando tu consegue... Tem umas pessoas, cara, que fazem empréstimo, fazem qualquer coisa, pra quê? Aquilo ali é o sonho delas. O teu sonho talvez é construir uma casa. Sim. Cara, tem sonhos de pessoas que é construir um sorriso, entendeu? Então a gente ali, cara, a gente é uma clínica talvez diferenciada porque a gente mais pensa na parte humana, assim, sabe? O que acontece assim, a gente vai, as pessoas, a gente até é meio psicólogo às vezes, assim, Claro, pra conversar. Né? Não, e o legal assim, é que vocês conversam e a pessoa responde e não sabe como vocês entendem, né? Claro, com certeza, meu. O cara tá com aquela coisa na boca, ele vai falando com a gente, né, cara? Eu não entendo como eles conseguem isso. É simpático, assim, sabe, cara? Mas não, e a gente, assim, não só os dentistas, mas a equipe toda, assim, sabe, cara? É assim, ó, desde que a pessoa chega na recepção, as meninas conversar, porque assim, ó, tem muita gente que tem receio de ir no dentista, por isso que eu disse antigamente, era complicado no dentista. Tu vê histórias dos nossos pais, era difícil. Então hoje, cara, proporcionar, assim, ó, conversar com as pessoas, ter aquela conversa de... Cara, às vezes tem pessoas que vão no dentista nem falar de dente, meu. Falar de outras coisas. Tu tem que, na verdade, ter tempo pra entender o que as pessoas procuram, assim, sabe? E, claro, cara, tu não vê... Cara, o que me dá, assim, a maior alegria do mundo é estudar tudo que eu estudei pra entregar um sorriso. Eu fui no feriado, agora entreguei o sorriso, cara. Quando eu botei o sorriso na... A moça foi atropelada e ela perdeu uns dentes, enfim. Mas imagina. E daí eu fui no feriado, agora eu botei um dente nela, cara. Quando eu botei os dentes nela, ela se olhou no espelho, começou a chorar e me deu um abraço. Cara, parece que tudo que eu fiz até hoje, talvez 18 anos de profissão, cara, aquele momento tá assim, ó, valeu a pena, entendeu? O que a gente pensa hoje, cara, é em ajudar pessoas. Claro, enfim, que é a parte financeira, que é o que sustenta minha família, enfim, tudo que tem que ter. Tá, mas isso é a coisa assim que mais gratificante para nós na Veiga Odontologia. A gente mais humano, a gente gosta de ter as pessoas mais perto, não só aquele atendimento, não, a gente gosta de conhecer mais as pessoas e ter as pessoas não, um paciente que a gente não conhece, ter como amigo nosso, sabe? E poder confiar no nosso trabalho para, se precisar de qualquer outra coisa, a gente tá lá pra ajudar, sabe? Ó, aproveitando o gancho, olha só que legal esse depoimento que a Raquel mandou aqui. Bom dia, quero deixar meu agradecimento ao Dr. Marcelo e toda a equipe pelo atendimento maravilhoso e humanizado. O acolhimento é primordial para eles, desde a recepção até a consulta. Sou cliente, paciente e fã da clínica do Dr. Marcelo e toda a equipe. Que legal, a Raquel. É isso que faz a pessoa... Cara, e eu concordo com a Raquel e eu não tô aqui pra... Cara, a gente tá aqui pra fazer entrevista, mas também pra dar depoimentos, porque eu também sou cliente. E o legal de tu ver, quando tu chega num ambiente, eu falo da clínica dele como um exemplo de tantos outros lugares, o ambiente é muito saudável, é muito legal. As pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas são profissionais, elas, como o Marcelo falou, elas são humanas, elas são queridas, elas parece que gostam de estar lá, e isso faz muita diferença. Eu acho que as pessoas que trabalham com vocês gostam de estar lá, né, cara? Então isso faz muita diferença, principalmente para um depoimento como o da Raquel, porque o Marcelo fala, é uma questão muitas vezes não apenas estética, é uma questão humana, é uma questão, a pessoa tá ali, meu, daqui a pouco não tá conseguindo comer, não consegue sorrir, não consegue conversar e a gente sabe, muitas vezes o procedimento não é barato, né, Marcelo? Não, com certeza não é barato. Né? Cara, ainda a odontologia hoje é uma profissão que com custos caros, né, meu? Então, assim, a gente tenta, até que nós vamos falar depois de 3 dias que a gente vai ter de implantes no consultório, que a gente conseguiu uma promoção legal. A gente tenta sempre, assim, o que acontece, não... Esse sonho que as pessoas têm de, daqui a pouco, enfim, curar a dor, curar outras coisas, a gente sempre tenta tentar na realidade da pessoa, sabe? Em questão de pagamento mesmo do cabelo, assim, porque acontece assim, a gente sabe que é complicado, sabe? Porque é uma profissão ainda que é caro, mas, cara, a gente tenta, a gente conversa, por essa relação pessoal que a gente tem com os clientes, a gente tenta estar na vida da pessoa mesmo e ver. A gente conversa, cara, como pode fazer, sabe? A gente tenta ajudar de todas as formas para aquele sonho da pessoa ser realizado, sabe? A gente tenta dar umas condições melhores. Que legal. 18 anos depois, só pra gente fazer um panorama aqui da tua trajetória, do recém-formado dentista pro hoje empresário, pai. Como é que tu vê essa transformação e traz assim pros nossos ouvintes o Marcelo da Veiga desses 18 anos pra cá, né? E chegando em 2025 como empresário, pai e com toda essa bagagem. Pô, cara, o cara ser pai é a melhor coisa que, né, cara, que faz o cara evoluir cada vez mais como pessoa, como profissional, né? Porque às vezes o que acontece assim, até eu falo assim pras pessoas, às vezes cara, ela tá evoluindo, mas às vezes o que acontece assim, tu vê muitas profissões que os caras estagnam, né? Por exemplo, assim, e daí tu vê assim, que tem pessoas que começam no emprego e tu vê, daqui a pouco estão chegando com mais idade, fazendo a mesma coisa no mesmo lugarzinho, enfim. E, cara, o cara ser pai, cara, eu vou te falar assim, faz o cara não pensar só em si, mas pensar
em outras pessoas. Em Um outra legado, pessoa, né? claro, cara. E então, assim, essa evolução dos 18 anos aí, cara, de profissão, cara, me fez evoluir não só como pessoa, sabe? E o empresário, Marcelo, cara, foi assim, ó, que eu quis, na verdade, trazer pra Canela algo diferente. Eu vou continuar trazendo, porque o que acontece assim, a gente Tu não para, né? a gente tenta sempre buscar alguma coisa pra ser diferente. Eu acho que Canela tem muito a crescer, cara, sabe? Que Canela não pode ficar como outras cidades do interior, sabe? Sempre com a mesma coisa. O cara tem que trazer experiência diferente, um atendimento diferenciado, sabe, meu? Então acontece assim, por que cidades grandes assim têm um atendimento tão diferenciado que Canela não pode ter, sabe? Mas eu acho que assim, essa evolução em 18 anos, cara, eu evoluí muito como pessoa, sabe? Porque, cara, tem que evoluir, né, meu? Porque, assim, como pessoa eu penso, como empresário, claro, porque o que acontece assim, hoje em dia, como eu tenho bastante funcionários, não penso só em mim, eu penso em outras famílias. São famílias que são impactadas, né? O que acontece assim, cara, toda vez que eu vou dormir de noite, eu penso que tem alguém responsável pela nossa empresa hoje em dia, sabe? Então, assim, cara, a Veiga não vai parar por aqui, eu vou cada vez crescer mais para ajudar as outras pessoas, e não só como pessoa, como dentista, mas como ser humano também, sabe? Eu gosto de... Às vezes, cara, eu passo e uma coisa que é legal, assim, eu gosto de fazer uma autoavaliação sobre mim, velho. Tipo, se eu tô fazendo as coisas certas, sabe? Claro que, assim, na odontologia, na Veiga ali, o que acontece? Eu tive que parar de atender em alguns ramos. Isso foi muito complicado pra mim. Delegar as funções. Fazer escolhas. As pessoas perguntam por ti, né, cara? Claro, porque acontece assim, eu tive que... Como eu tinha um consultório sozinho lá, muitas pessoas vão procurar por mim. Então, assim, o meu delegar as funções foi difícil. Por quê? Para uma cidade como Canela. Daqui a pouco, assim, falar do atendimento, eu me preocupo muito com a experiência que as pessoas estão tendo na Veiga Odontologia, porque eu não quero que uma pessoa saia de lá falando mal, entendeu? Mas, Léo, cara, eu acho que como pessoa, assim, esses 8 anos, meu, eu vou continuar crescendo ainda e eu acho que eu evolui muito, não como dentista, eu vou continuar evoluindo sempre, porque eu sou um cara que sempre vou buscar um curso. Agora, dia 12 de junho, eu estou fazendo mais um. Eu acho que eu só tenho cada vez crescer mais. E eu não vou parar nunca de procurar melhoras para a nossa população aí. Que legal. Finalizando, né, Léo? Eu sei que a gente tem tempo aqui, a gente tem que já ir se encaminhando. Só quero que tu fale um pouquinho, porque vai ter uma ação muito legal agora em junho, né, Léo? Vai ter, cabelo, vai ter. 4, 5 e 6 de junho? Deixa eu só confirmar o dia aqui, para não errar, né, cara? Não, é 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Cara, a gente teve... Né? A gente sabe que hoje, assim, uma perda dentária é muito complicado, sabe? E a gente a gente conseguiu uma parceria, meu, com a maior empresa de implantes, tá? Do Brasil. E o que acontece, cara, não só a gente conseguiu um valor menor, mas uma condição de pagamento diferenciada. Então, assim, eu convido todo mundo que vai lá, cara, daqui a pouco fazer uma avaliação... Sem compromisso nenhum, não tem custo nenhum a avaliação. Mas daqui a pouco, sim, uma pessoa que sonha em repor um dente ou repor um sorriso inteiro, daqui a pouco vai lá conversar com nós, que nós vamos ter preço e condições diferenciadas, meu. Dia 5, 6 e 7 de junho. Então, bate lá, siga a Veiga Odontologia Integrada nas redes sociais. Lá tem todas as informações, tem link para contato, para chamar no WhatsApp. E aí, com certeza, a pessoa vai vai sair muito melhor do que chegou, né, Léo? Com certeza, cara. A gente sempre busca isso. E, na verdade, lá, que nem eu te falei antes, é uma conversa, que nem nós estamos tendo aqui uma conversa. E assim, ninguém sai de lá insatisfeito. Só sai se quiser, né? Claro. Se a pessoa sair de lá e não falar que tá insatisfeito, mas assim, a gente quer que a pessoa sempre saia de lá com o sorriso dos sonhos, com a função mastigatória, que é o mais importante, entendeu? E nós continuar sendo felizes, que nem o depoimento da Raquel, aqui é o que a gente procura, né? Sempre cada vez trabalhando melhor pra gente conseguir ter uma mensagem como essa. Cada vez mais ouvintes e pessoas com esse tipo de feedback. Com certeza. Olha só, os seus dias de baixa autoestima estão contados. Dias 5, 6 e 7, portanto, na Veiga Odontologia, oportunidade perfeita para voltar a retomar a autoestima do nosso ouvinte que precisa dar aquela guaribada bucal. Obrigado, Lelo. Parabéns pela tua trajetória. Muito legal te receber aqui. Muito obrigado. Primeira de muitas, né? Vai voltar aqui. Pois né? Cara. O começo, a primeira é meio nervoso, né? O cara não sabe falar. Não, mas é legal assim, cara. Eu quero agradecer a oportunidade aí, cara. Agradecer até por essa caminhada. Agradecer os meus pais por tudo que fizeram por mim, assim, que foi uma caminhada difícil, mas hoje eu tenho certeza que eles devem estar orgulhosos de onde eu cheguei e aonde eu vou chegar ainda. Mas eu agradeço muito a oportunidade aí e sempre que precisar de alguma coisa, a Veiga vai estar sempre de portas abertas para toda a população de Canela aí, Gramado e São Francisco, enfim. Que legal. Pai da Isis, né? Importante. Até a próxima, Quem Lelo. manda, né? Que é quem manda, né? Muito obrigado. Excelente, a gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, estamos de volta aqui no GJR Entrevista. Valeu! Grande Jornal Regional. Clube 885.